Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe. Aqui quem fala é o Newton. Tá, vamos estar dando aí, pessoal, continuidade na nossa série aí do de zero à primeira aprovação aí em uma mesa proprietária, né? Então vamos estar dando início a essa continuidade aí dessas gravações, nessa série de gravações que a gente está tendo aí frequentemente, tá? Eu fiquei um tempo fora aí, com os problemas que estava, agora 100% ok. Então, né, semana passada, pessoal, eu fiz um vídeo só da semana inteira, toda a semana operada, catalogando tudo ali, explicando tudo direitinho ali. A gente está realizando tudo isso juntos aí. E hoje, pessoal, eu vou estar fazendo de segunda, terça-feira e quarta-feira, beleza? Vou estar fazendo segunda, terça, quarta-feira, tá bom? A gente está fazendo aí desses 4 dias. Então, pessoal, vou estar saindo aqui do MetaTrader, entrando aqui no Node, tá? Aplicativo que eu gosto de estar colocando aqui, né, todas as informações que eu gosto de estar colocando, né? Então, vamos começar aqui por um dia 13, tá bom? No caso aqui, segunda-feira, tá? Segunda-feira, dia 13, a gente já tá analisando junto aí todo esse operacional, todo esse dia, como que ele foi, tá legal? Então, vamos lá. Eu vou estar abrindo ele aqui, tá? Vou estar abrindo aqui o meu print da minha operação. Eu gosto de estar fazendo assim que eu finalizo, tá, pessoal? Então, é o seguinte. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. O mercado, pessoal, ele abre aqui, ó. Tá vendo? Com um candle comprador muito forte, né? Às 10h30 de abertura norte-americana, tá? Então, eu estou operando, pessoal, apenas 2 ativos, né? Estou focando em operar apenas Nasdaq e também aí operar o índice Dow Jones, tá? Esses 2 índices aí, é os índices que eu estou 100% focado aí em operar, tá? Então, é o seguinte, vamos lá. O mercado abre, né, nessa região. Tá vendo essa região, pessoal, cinza aqui, ó? Aqui, pessoal, tava com um gráfico dessa cor, tava fazendo uns testes aí, para ver questão, né, visualmente como que ficaria. Não fica ruim, fica muito bom também, mas eu preferi eu estar optando aí pela cor azul, que vocês estão vendo aí que no dia de hoje, né, que hoje é quinta-feira, quarta-feira, me desculpe, vocês vão ver que eu vou estar com um gráfico na cor azulada, né, na cor do céu azul, mais claro, tá? Eu acabei optando por essa cor, ficou acho que melhor aí para mim visualmente, tá bom? Mas essa daqui também é uma cor muito boa aí de fundo de gráfico, né? Fica essa dica aí para vocês. Com esse candle branco e candle preto, fica bem interessante também, tá? Mas vamos ao foco aí agora. Aqui, pessoal, essa região marcada mais escura é uma região, tá? Uma região de interesse comprador lá do gráfico de 30 minutos, tá legal? Lá do gráfico de 30 minutos. Então, nessa região, pessoal, eu posso não comprar, tá? A abertura, como vocês podem ver, ó, o candle comprador cortando tudo aqui, ó, limpando todos esses vendedores, né, que tentaram dar continuidade, né? Porém, pessoal, a gente não tem como eu estar entrando comprado aqui, uma que o meu stop está muito grande, tá? Muito grande aí, muito desproporcional, mas não por causa do stop, tá? Essa compra é uma compra válida, sim, ao meu ponto de vista, né? É uma compra válida, sim, uma compra muito boa. Tanto é que a compra que eu fiz, né, nesse dia aqui, em Nasdaq, foi exatamente a mesma coisa. Vocês podem ver aqui, ó, um candle comprador limpando tudo. Bom, aqui é minha compra, tá vendo? Ó, olha para vocês verem, muito bem parecido, tá vendo? Um candle comprador, isso aqui é um candle comprador, tá? Isso aqui é um candle comprador. Não reparam pela cor preta, mas ele é um candle branco, tá? Escondido aqui, ó, comprador, tá? E aqui completa, né? Completa tudo aqui, ó. Candle muito forte nessa região. Então, é basicamente a mesma coisa, como vocês podem ver, um candle comprador cortando tudo em regiões que vocês verem, né, ver que com vendedores acabaram de atuar, compra e peguei o take, tá vendo? A mesma coisa. Porém, aqui temos coisas diferentes, né, a observar. E isso até é uma questão que eu estou corrigindo, né? Estou corrigindo dia a dia. E hoje mesmo eu acabei pecando feio ali dentro do mercado, cometi alguns erros ali, erros do qual vou ter que estar corrigindo aí já a partir de amanhã, tá? Então já está tudo anotadinho para mim estar corrigindo isso.
Então, pessoal, teve uma primeira compra, eu não fiz essa primeira compra devido a todo esse problema que eu tenho na minha frente, mesmo estando em regiões, né? A única coisa que tinha a meu favor é essa região compradora do M30 muito forte, mais um candle a meu favor. Então, tinha 2 pontos, tá, a favor da minha entrada de compra. Porém, eu tinha média de 200, 2, média de 20, né, e 2 aqui, média de 200 períodos, tá? E vocês também podem ver que aqui eu tinha uma marcação, tá vendo? Azul, né? Essa linha aqui azul. Essa linha azul aqui é a média de 200 períodos lá do gráfico diário, tá? Lá do gráfico diário. Então, contra a minha operação, tinha 3 fatores, tá? Concretizando aqui que eu não poderia estar entrando nessa operação, que eu tinha mais coisa contra a minha operação, né, do que a favor. Então, primeira operação, eu não entrei. Esperei o mercado desenrolar, desenrolar, desenrolar. Ele não me deu aqui oportunidades. Assim que ele passa para cima dessas médias, tá? Para cima dessas médias, já formando aqui uma parede bonita aqui compradora. Eu estava esperando um retorno mais por essas regiões, para aí sim eu tá pegando essa possível entrada, tá? Só que o retorno aqui, como vocês podem ver, foi um retorno bem raso, e eu não gosto mais de entrar em retorno assim, porque eu compro. Eu tinha esse pedaço aqui de alvo, né? Aqui a gente viu, ó, regiões de sombra também aqui, ó, onde vendedores poderiam estar atuando também, tá? E eu não tinha espaço também, tá? Comprando aqui, olha o espaço que eu tinha aqui para andar, e olha o meu estoque, muito desproporcional. Tem que ser o contrário, de riscar pouco e ganhar muito. Então eu não entro nessa operação, o mercado desenrola, deu outra oportunidade aqui, mas também muito no topo, não entrei, tá? Aqui a gente já começa a ver que o mercado ele começa a perder forças compradoras, olha o topo, ficando cada vez mais fraco. Ó, olha só para vocês verem, começando a cair, tá vendo? Aqui ele perde, né? Perde essa mínima. Assim que ele perde essa mínima, o mercado explode vendedor, tá? Explode vendedor aqui. Ele criou aqui em cima uma região, né? Uma região de vendedores aqui muito forte também, né? Aí ele explode nessas regiões, ele entregou aqui uma venda, mas a mesmo critério. Eu não poderia entrar vendido nessa operação por causa de todos os problemas a mais contra a minha operação. Eu tinha média de 200, eu tinha média de 220 período lá do gráfico diário, o gráfico muito mais poderoso, muito mais forte ali. Então eu tinha uma coisa a meu favor, que era a força, mais o meu gatilho, né? Deixa eu limpar aqui. A força vendedora, mais o meu gatilho de nada, tá? Muito bom, então uma operação muito top também. Porém, eu tinha uma coisa a meu favor, bem nítida, que era apenas a força, e tinha 2 a meu, contra mim, né? Que é contra a média de 200 e contra a média de 20 no gráficos majoritários, que é o gráfico ali diário, tá? Então não valeria a pena eu estar entrando aí, tá? Entrando aí nessa operação, não. Então aqui, pessoal, o que eu consigo ver, tá? O mercado ele tentando agressivar a venda e não conseguindo. Compradores já apareceram nessa região aqui, ó, tá? Muito próximo dessas regiões de compra, tá? Do gráfico de 30 minutos, é uma região muito forte, tá? Então o mercado tenta subir de novo, vendedores aparecem forte aqui, ó, não conseguem dar continuidade, compradores tentam de novo, vendedores entram novamente aqui, ó, e olha aqui para você ver a sombrona, não dá continuidade novamente. Eu vendo isso, o que eu faço? Eu já pego a minha ordem de compra, eu sei que compradores estão jogando aqui esse preço para cima, tá nítido, né? Que forças compradoras estão vindo muito quente aqui, ó, mas sim está tendo uma briga entre compradores e vendedores aqui nessa região, aonde eu tenho que estar entrando, mas já esperando ali qualquer movimento, né, contra a minha operação aí, ou já está me protegendo ali, cortando um pouco do meu risco, né, e cortando aqui pela metade, foi isso até que eu fiz, né. Então eu realizo aqui, ó, uma ordem pendente de compra nessa região, tá? Como vocês podem ver, a setinha de compra está aqui, né? Eu fiz a minha entrada de compra nessa região. Então, eu posiciono a ordem de compra, o mercado ativa, tá? Primeiro ele ativou a minha ordem, vocês podem ver que ele foi ativado neste pêndulo aqui, e não nesse pêndulo grandão branco, tá? Então, ele ativa a minha ordem de compra e já ativa caindo, tá? Tá vendo? Porque ele ativa a minha ordem aqui, caindo, o que eu faço? Já fico esperando qualquer coisinha que acontecia ali, para mim, ó, pum, sair fora da operação aí, cortando ela aqui pela metade, 75%, o que eu conseguir importar é lucro, entendeu?
Então, pessoal, eu espero esse candle fechar, muito importante esperar o candle fechar. Assim que esse candle fecha, eu pego o meu stop que estava nessa região e já encurto para cá. Porém, o mercado ele sente pressão compradora novamente e dá essa explosão compradora aí a meu favor. Assim que esse candle fecha comprador, eu já tiro o meu stop que estava nessa região aqui e já encurto aqui para metade desse candle, praticamente aqui no 0 a 0, né? Eu coloco basicamente aqui ó, no 0 a 0. Eu não cravei ele aqui diretamente no 0 a 0 para me ter essa proteção da média aqui de 200 períodos, tá? Então eu coloquei minha proteção um pouquinho abaixo aqui, mas já é aí, né? No 0 a 0. Então o mercado explode aí a meu favor. Fico veaco aqui, ó, esperto aqui por causa de média de 20 períodos, um ponto de atenção muito interessante também, né? Então, o que eu faço, pessoal? Eu já pego e pego meu stop. Assim que esse candle aqui, ó, ele testa essa região, toma porrada para cima, eu pego o meu stop que estava nessa região e agora sim eu já jogo no take stop aqui, ó, tá? Bem no fundinho desse candle aqui. O mercado desenrola, vai a meu favor, né? Aqui em cima, pessoal, ele já começa a mostrar, ó, força vendedora, né? E aqui, pessoal, a metade desse movimento vendedor é uma região de vendedores, né? Regiões onde vendedores tendem a atuar forte dentro do mercado. Então, é região de parcial. Eu realizo a minha primeira parcial assim que ele testa essa região e toma a pressão para baixo. Realizo aqui uma parcial aí de 90% da operação e o resto aí eu vou conduzindo no trade no candle a candle, tá? Então, assim que esse candle aqui fecha, trago meu stop para cá, esse fechou, trouxe meu stop para cá, meu stop para cá, esse fechou, meu stop veio para cá, esse aqui fechou, coloquei meu stop no corpo desse candle, tá? No início ali do corpo, né, o corpo cheio do candle, eu coloquei ele aqui dando uma beiradinha, caso ele viesse testar aqui e bolsa para cima, entendeu? Então, coloco meu stop aqui, mercado sente pressão novamente, é normal. Olha aqui olha a briga aqui toda que está tendo aqui. Vendedores novamente voltam a atuar dentro desse mercado e ele tira a minha operação aí e depois ele acabou se despencando no mercado aí, tá? Então esse foi o trade, tá? Comprado aí que eu fiz em Nasdaq na segunda-feira. E eu fiz um trade também, pessoal, aqui em Dow Jones, que foi a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Um candle comprador muito forte na abertura, um candle comprador muito forte na abertura. Este candle estava mais viável de compra do que esse, mesmo sendo muito maior, porém a gente não compra, né, devido a todo esse tamanho aí, a gente não ia ficar bancando um stop gigantesco aí desse tamanho não. Então aqui eu evito essa compra, tá cortando média, cortando tudo, eu evito essa compra, ele dá uma certa continuidade, sente pressão perto de zona aí de vendedores, né, aqui também, ó. Essa parte mais escura é uma região vendedora lá do gráfico de 30 minutos também, assim como eu tenho aqui no Nasdaq. Então, aqui tem muitos vendedores, né, pessoal, nessa região. Muitos vendedores nessa região. Então, como aqui tem muitos vendedores, tá? É muito normal de acontecer isso daqui, ó, vendedores aparecer forte aí. É uma região e não uma linha, né? Tudo isso aqui tinha ordens, tinha muitos players aqui interessados nessa parte aqui, tá? Do mercado, dessa região aí do mercado. Então, pessoal, o mercado vem e fica aqui, como vocês podem ver, ó, brigando, né? Não foi nem para um lado e nem para o outro. Então, aqui eu fiquei de fora, tá? Tive um erro nesse dia, foi tentar essa venda, aqui, se não me engano, eu deixei anotado aqui também. Então, essa venda aqui foi uma venda extremamente errada, tá? O que eu evitei aqui de compra, né? Aqui em Nasdaq, ó, por causa das médias e tal, todo esse problema, eu não evitei aqui, ó, tá vendo? Aqui estava pior, porque tinha média de 200, tinha média de 20 no diário, média de 20 períodos aqui também, tá? No tempo gráfico operacional, esse aqui é o tempo gráfico de 2 minutos, e como vocês podem ver em Nasdaq aqui, ó, eu acabei antecipando, tá? Esse trade aqui, eu peguei pelo gráfico de 1 minuto ali, a volatilidade nesse dia estava bem doida, bem brigado ali para cima, para baixo, aquela doideiraiada toda ali, e eu acabei adiantando aí, né? Adiantando, né, a minha operação aí, pelo gráfico de 1 minuto. Então, voltando aqui, eu fiz a minha venda, pessoal, totalmente errado, né, um candle comprador aqui forte, mesmo deixando todos esses vendedores aqui, ó, nessa parte de cima, atacando aqui, né, mas compradores atacando aqui também, por isso que a gente vê que a gente estava numa região aqui de briga. Região de briga a gente não tem nem que comprar nem vender, a gente tem que ficar fora
esperar eles decidir para onde eles vão. E quando eles decidirem a direção, aí sim a gente vai ali tentando, né, fazendo de tudo para poder estar junto com eles, indo para a direção que eles decidiram ir. Né? Então aqui eu fiz errado, entrei no meio de briga, né, de cachorro grande, porém eu estava com meu stop nessa região aqui, consegui encurtar um pouco aí, tá? Mas foi basicamente um stop instantâneo, tá? Um stop bem instantâneo aí também. Então, esse daqui foi um stop e uma operação que eu tenho que estar corrigindo aí, tá legal? Então, eu vou estar saindo aqui. E isso foi a operação, pessoal, as duas operações aí do dia. Eu vou estar mostrando para vocês rapidamente aqui, ó, tá? O meu relatório de performance, que é a minha sessão, né? Durante a sessão aí, tá? Toda a minha caixa de ferramentas. Então, eu posso estar colocando ela aqui também para mim ter um resumo aí de como que foi financeiramente aí o meu dia, tá? E foi aqui. Essa operação, pessoal, foi de manhã cedinho, tá? Foi apenas fora ali do horário ali, foi um teste que eu estava fazendo ali. Acabei saindo lá no 0 a 0, desliguei ali, saí, voltei a estudar, entendeu? Então, as duas operações que eu acabei de mostrar para vocês foram essas duas aqui, ó, tá? Aquele stop instantâneo e aquele take comprado nada, tá? Aí, como vocês podem ver, aqui, pessoal, eu deixo as informações, né, das minhas operações aqui. Ó, aqui eu deixo todas as minhas informações para mim poder estar analisando e corrigindo meus erros. A minha reflexão, operação 1, operação 2. Aí, caso vocês quiserem ler aí também, podem ficar à vontade, apertam pause aí e podem estar acompanhando aí também, lendo aí, tá? Aí depois eu venho aqui, pessoal, analiso do mesmo jeito que eu analisei aqui a operação. Aí eu deixo tudo anotado, né? O que eu expliquei basicamente, né, das minhas operações aí, é o que está anotado aqui, ó, tá? É o que está anotado aqui. Então é basicamente isso. Então, pessoal, já finalizamos aí, tá? Aqui, ó, emocional como é que estava, o resultado do dia, uma lição e um provérbios da Bíblia, que eu gosto de deixar aqui no final. Então, já segunda-feira aí já finalizada, tá? E a gente vai estar passando já para o próximo dia, que foi na terça-feira, dia 14. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, pessoal, voltando aí, né? Aqui é o dia 14. Vamos lá, vamos estar abrindo. Aqui, se eu não me engano, eu fiz 2 trades. Isso mesmo. 2 trades, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos deixar esse cantinho aqui. Então, aqui, pessoal, o que a gente pode ver? Isso daqui, pessoal, é antes da abertura, tá? Aqui foi tudo antes da abertura do mercado. O mercado aqui, pessoal, deu um vacilo, tá? Uma bobeira aí nesse dia. E foi o quê? Olha que operação linda, 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 pessoal, que eu perdi, tá? Um candle vendedor lindo, lindo. Olha que operação maravilhosa que eu perdi nesse dia de terça-feira. Fiquei olhando essa operação que eu falei, meu Deus, a gente não pode ficar, né, questionando operações que a gente não conseguiu entrar, mas essa daqui foi complicada, tá? Operações, para você ver, médias alinhadas, média de 200, média de 20 períodos alinhada, tudo a meu favor, força a meu favor, tudo lindo a meu favor, lindo, lindo, lindo mesmo. Então, aqui o mercado abre, ó, vendedor, tá? Foi nesse candle aqui, ó, que foi a abertura dele, do mercado, tá? O mercado abriu neste candle aqui, tá? O mercado ele já vem, pessoal, mostrando uma força vendedora aqui, ó, muito forte, tá vendo? Então, eu poderia sim ter acionado uma ordem posicionada aqui, que aconteceu uma das coisas melhores que tem, pessoal, dentro do mercado. Ele te dá uma oportunidade linda dessa. E de primeira, ele não vai, tá? Mas você não tá posicionado na operação. Então, o que ele faz? Ele testa novamente. Ele vem testar essa região aqui novamente. Olha que lindo. Aí, na hora que ele vem testar essa região novamente, é o melhor momento, a melhor operação que existe. Eu não vejo outra melhor do que essa. Quando ele vem e testa essas regiões antes de explodir. Entendeu? Antes dele vir tentar essa queda, ele vem aqui, ó, e testa. Na hora que ele testa, eu pego a minha ordem e coloco posicionada aqui de venda. Meu stop que ficaria nessa região aqui, ó, agora já não precisaria mais ficar. Assim que ele acionar, eu já poderia trazer para cá. 50%. Olha que lindo, mágico, tá? Mas eu não peguei essa operação, tá, pessoal? Não peguei, tá? Essa operação que eu não peguei. Acho que também era um dia ali que eu não estava muito com a cabeça muito boa, se não me engano, eu deixei até anotado aqui também, como observação. Estava meio estressado aí nesse dia,
Umas coisas que a gente estava tentando fazer que não estava dando muito certo, a gente está tentando há bastante tempo ali, o negócio nada de dar certo. Essa questão de configuração de aplicativo, de gravação, essas coisas, meio enjoado de mexer, né, pessoal? Então a gente estava quebrando a cabeça ali, eu e minha esposa, e eu estava meio estressado e me sentia, mas é aquela questão, né? Não opera quando você está com a cabeça quente. Mas perdi essa linda operação, o mercado desenrolou sem nenhum calor, tá dando aí lindas parciais, condição de quilo a quilo, lindo, tá? Mas não peguei, tá? Aí quando eu resolvi entrar na operação, pessoal, eu entrei vendido aqui, ó. Pô, tá vendo? Só que essa operação, pessoal, operação de grande risco, e eu já sabia disso. Porém, ele ficou muito bonito, tá? Tava esperando essa movimentação, pessoal, mais ou menos nessa região aqui, ó. Mas não aconteceu, tá? Assim que veio esse candle muito bonito, né? Meu evento, um dos meus eventos, né, operacionais aí, eu posiciono aqui, ó, a minha ordem, tá? Venda, de venda. E foi a mesma coisa que aconteceu aqui, tá? Aconteceu aqui. Então, antes dele ativar a ordem, ele subiu aqui, ó, ele veio testar essa região novamente. Melhor ainda se ele viesse testar essa região e falhasse, mas ele veio até metade aqui, ó, e já tomou uma porradona para baixo. Eu posicionei minha ordem de venda nessa região. Porém, pessoal, antes de eu posicionar essa ordem de venda aqui, eu já sabia que eu tinha esse problema, tinha esse problemão aqui. Olha que bitelo de problema, que jamanta desse problema aqui. Que barra incorporada, linda, bonita, mesmo vendo dentro, depois de um candle vendedor, pode um candle, né, de vários candles vendedores, formando toda essa parede vendedora aqui, ó. A gente tem que saber ter ciência que isso aqui também é muito comprador aqui embaixo. Então, aqui nessa região, a gente sabe que compradores nessa região aqui tiveram muito interesse. Não foi pouco, não. Tiveram muito interesse. Então, a minha ordem de venda, ela foi acionada nessa região. O meu stop inicial estava nessa região, tá? É o mesmo critério que eu disse para vocês aqui que eu perdi, né? Minha entrada está ali nessa região, stop inicial nessa região. Porém, por causa dessa volta, na hora que ativasse, o meu stop não precisaria de ficar mais. Né? Eu poderia cravar ele aqui, ó, 50%. Então, o que aconteceu aqui também, tá? O stop, né, inicial era nessa região. Como ele veio testar aqui, tá? Depois ele me ativou. Meu stop não precisa de ficar ali mais, eu trago ele para cá, tá? E deixo ele aqui. Aí o que aconteceu, pessoal? Ele ativa a minha ordem e olha onde que ele sente pressão. Olha, metade do candle comprador. 50% desse candle comprador, mercado sentiu pressão compradora. E aqui a gente vê também que ele já tinha sentido uma vez, sentiu pela segunda vez, tá? E aqui na hora lá, pessoal, ele tomou, foi porrada mesmo pra cima, assim, bom, uma vez. No que ele fez, eu já tirei meu stop que estava nessa região, importei o que eu poderia importar, eu consegui importar, tá? Aí ele já veio aqui e me tirou. Eu tomei esse stop aqui, tá? Stop encurtado aqui, ó. Eu tomei esse stop aqui, como vocês podem ver. Assim que o mercado dá essa rejeição, pessoal, essa falha no retorno, tá? A gente tem uma região vendedora, né, bem formada. O mercado vem, força vendedora. No melhor momento que ele tem que ir, ele não vai, ele falha. No melhor momento que vendedores tinham para atuar, não atuam. O que que eu faço? Tem angu, né? Tem caroço nesse angu aí, né? Tem caroço nesse angu aí. Assim que ele falha, eu já pego minha ordem de compra e posiciono ela aqui, ó. Ele já me tirou aqui, o mercado veio, e me ativou minha ordem de compra. Ele ativou minha ordem, eu fiz. Porque ele ativou minha ordem de compra aqui, meu stop automaticamente já veio para cá, certo? Meu stop automaticamente ele já veio para cá. Ele já veio aqui, continuou e fechou esse candle lindo aqui, ó, comprador, tá? Concretizando toda essa região compradora que a gente estava certo, tá? Em média de 20 períodos, é a região aonde eu estava querendo aí, tá saindo, tá legal? Então, por causa da regrinha ali também da mesa, né, a mesa proprietária da Antec, ela tem essa regra, tá? De pelo menos ali 75% das suas operações, ela tem que estar sendo realizada dentro de 3 minutos, e não abaixo de 3 minutos. Então, devido a isso, eu esperei, tá? Não sair dessa região, esperei seguindo aqui para basicamente fechar. Assim que ele fechou, eu saí totalmente da operação, porque aqui eu sabia, né, que era uma região muito propícia, né, a vendedores começar a aparecer, e foi isso que aconteceu, né, pessoal?
Vocês podem ver que compradores conseguiram até passar nessa região, ó, chegar nessa região aqui, porém, olha como que eles chegaram até aqui, porém, quando eles chegam em 50% desse movimento bonito aqui, ó, robusto aqui, vendedor, né, toda essa parede vendedora aqui, ó, olha como que ele sente pressão vendedora nessa região. Olha, sombra, 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 tenta, não vai, tá vendo? Então, aqui eu já saí tudo, nem passear eu fiz, já garanti tudo ali, fui embora, finalizei o dia, tá? E aqui mesmo, pessoal, nesse vídeo eu já deixei aqui até o resumo do dia. Aqui foi o stop, como vocês podem ver, ó, $9, aqui um stop mais curto ali que a gente conseguiu cortar, basicamente aí no 0 a 0, no 0 a 0, né? Foi esse stop aqui. E aqui $30 aqui que foi o lucro, né, dessa operação aqui, ó, tá? Então é isso que a gente tem que buscar, né? Perde pouco e ganha grande, perde pouco e ganha grande. Então aqui tá o resumo da minha terça-feira, tá? Deixa eu tirar aqui. Tá no coisa. Então, voltando aqui, né? Aqui eu tenho um resumo também, aqui é o mesmo que tá lá, né? Acabei colocando lá na imagem lá também, tá? Do dia. Então é isso, pessoal. Aí embaixo, e a mesma questão, vou fazer uma horinha aqui, ó, para vocês, caso vocês quiserem ler aí, tá? Mas é basicamente o que eu expliquei ali acima, tá? Eu deixo aqui mais detalhado. Caso eu esqueça de algum detalhe, eu tenho aqui para eu poder estar fazendo ali, corrigindo meu diário de trade, tá? Operação 1, aqui está, tá? Da operação 1, da operação 2, reflexão do dia. Vamos ler a reflexão do dia? Eu falei com vocês que eu estava estressado aí, né, nesse dia. Então, vamos ver aqui, ó, pra vocês verem, ó. Reflexão do dia. Hoje foi um dia que eu operei bem, porém eu não estava muito bem mentalmente. Olha aqui. Estava meio estressado no dia devido a alguns problemas. Em dias assim, é melhor não operar. Não quer dizer que eu saí positivo nesse dia, com $21, não quer dizer que eu saí positivo nesse dia, que foi um dia bem conduzido. Se a gente não está mentalmente tranquilo, mentalmente preparado, não opera, tá? Fica a dica para vocês e para mim mesmo, né? E para mim mesmo, fica a dica aí, tá? Aqui, ó, as duas operações bem explicadas do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima. Pode estar com alguma outra palavra aqui um pouco diferente, mas é basicamente aquilo ali, tá? Aqui o meu emocional, como que estava nesse dia, né? Estava ansioso no dia devido a passar algumas raivas antes de abrir o mercado. Então, não podemos estar, né, com isso aí. Aqui o dia foi um take, foi 0,21 da banca e $21, 29 aí de take, tá? Que funcionou a falha no retorno, que eu faria diferente nada, que eu aprendi com esse dia, não operar quando está com a cabeça quente, nunca fazer isso. E aqui o meu versículozinho da Bíblia, tá? Então, já finalizado aí, pessoal, a gente já vai dar sequência aqui, sem enrolação, para o dia de hoje, último dia, né? Dia 15, quarta-feira, onde falei com vocês aí, né, que eu voltei aí o meu gráfico azul, tá? Gostei mais, eu acho que eu vou manter esse gráfico azul, só vou trocar se ficar ruim em questão da vista aí mesmo, né? Mas então, fiz uma modificação, tá? Fiz uma modificação. Aqui, pessoal, vocês podem ver que era onde eu deixava as explicações, né, do trade, tá vendo? Que eu deixava as explicações do trade, porém eu não vou estar deixando mais, tá? Comecei a fazer essa modificação hoje, no meu diário. Então, não vou deixar essa explicação do trade aqui, tá? Aqui é apenas uma narrativa, tá? Ó, operação 1, tá? Já vou estar até explicando aqui de uma vez. A reflexão do dia. Olha, eu já até fiz errado, pra você ver. Reflexão do dia. Isso aqui era para estar aqui em cima. Corrigindo ao vivo aqui mesmo. Ó, pronto. Reflexão do dia que depois eu preencho aqui para não ficar extenso aí o vídeo, tá? Mas aqui os ativos operados, vou pôr a reflexão do dia aqui depois que eu finalizar aqui, eu já vou colocar essa reflexão no meio de preenchimento aqui, tá? Mas aqui na primeira operação, na operação 1, em Dow Jones, em que eu uso 30, eu realizei uma ótima operação de 0 a 0, pois foi bem analisado e bem conduzida. Agora, aqui que teve o erro, eu falei com vocês, que eu cometi hoje gravíssimo erro. Lá, antigamente, muito tempo atrás, que eu operava já, hoje eu acabei caindo nessa tentação, nesse erro dos malditos cliques, né? Malditos cliques passaram além do necessário de clique.
Na operação 2, 3 e 4, vocês podem ver que eu tive um excesso de operação muito maior, né, do normal ali, que é de 1 a 3 operações no máximo ali no dia. Tá? Eu fiz 5 operações hoje, totalmente fora aí da realidade, do que eu tenho que estar fazendo. Então, na operação 2, 3 e 4, eu não operei, eu fiz loucuragem no mercado, e foi aonde eu citei os meus piores erros, dos quais tenho urgentemente que corrigir. Já na operação 5, né, na operação 5, realizei a operação de forma correta, pois foi analisada, estudada e bem conduzida. Eu já tinha dado uma acalmada ali, tudo bem que eu já teria nem que ter feito, né, pessoal, certo? Era nem ter feito essas operações aqui hoje, tá? Porque eu não tinha pegado nada e tal, já era meio-dia, já era um horário que eu deveria ter, estava encerrando ali o meu dia operacional, e eu continuei aqui analisando o mercado, acompanhando, e isso aí acaba dando uma tentação, né, de clique na gente, e acaba a gente fazendo a gente cometer alguns erros. Aí eu acabei pegando aqui mais 3 operações, 3 operações, peguei a operação, não, na verdade 4, né? 4, né? A 2, a 3 e a 4 foram onde eu fiz loucuragem, quem pode considerar a operação. Aí eu tô deixando desse formato, que tá voltando para explicar vocês aí, deixando desse formato, que tá a mesma coisa, tá o emocional durante a operação, o resultado, as lições aprendidas também, eu passo bastante lições aqui, que eu deixei anotado aí para esse dia. E aqui a gente já vai direto aqui, ó, abrir o print para a gente estar explicando junto aí todo o resumo aí do dia de hoje, né? Então vamos lá. Eu vou estar deixando preto. Isso. Tá melhor. Então aqui, pessoal, começando na primeira operação. A primeira operação foi essa daqui, tá? Essa operação aqui. O mercado abre nessa região, tá? Que também teve uma operação de compra aqui muito boa, bonita, comprador. Mas eu não quis, né, estar realizando essa operação, evitei essa compra, não gostei de estar fazendo esse trade, então não peguei esse primeiro trade e não peguei esse segundo trade aqui do retorno, tá? Esse trade aqui também foi muito bonito, assim como esse primeiro, né, pessoal? Foi lindo mesmo, mas não peguei, tá? Fiquei apenas observando e estava esperando, pessoal, o que acontece? Estava esperando aí vendedores agressivar, como ele agressivou nessa região aqui, e dar uma falha no retorno. Porque aqui em cima eu também tinha uma regiãozinha boa aqui, ó, de M30, tá? Então, devido a isso, eu estava esperando aí vendedores aparecer, né, nessas regiões aqui, e ele apareceu. A gente vê vendedores agressivando forte, como eles agressivaram aqui também, tá? Mas compradores deram continuidade. Então, ele vem, pessoal, depois dessa subida toda, seu primeiro retorno. Esse é um retorno aí saudável, entre aspas, né, um retorno saudável. Ele é um retorno considerável bom para você entrar comprado. E olha para vocês verem que ele deu aqui, ó, o gatilho de entrada de compra, ele ativou as compras, e eu estava esperando aí, né, os compradores falhar. E aqui eles falharam, eu entrei para venda, mas o mercado acabou voltando aqui, ó, tá? Eu já estava encurtando meu stop desde aqui de cima, e joguei no 0 a 0, porque não estava conseguindo passar dessa região, devido a isso, ele me tira aqui, ó, no 0 a 0, tá? E depois ele explode aqui, ó, bom, e vai lá no alvo. Meu alvo era aqui, ó, tá? Nessa região que era o meu alvo. Não era tudo isso, não, era as regiões aqui, já era uma parcial pesada aí que eu estava querendo fazer. Tá bom? Aí, pessoal, voltando, né, aqui para vocês, aqui vamos estar lendo aqui, né? Deixei tudo anotadinho aqui, vou estar fazendo dessa forma agora. Aí aqui, pessoal, realiza uma venda após o mercado chegar em região de venda forte pelo gráfico de M30. Então, ele chega aqui no gráfico de M30, uma região forte, que é o que eu tinha citado aí para vocês. Peraí que deu um doido aqui. Eu tinha citado aí para vocês aqui, ó. Que doideira. O que está acontecendo aqui, pessoal? Pronto. Então, aqui, pessoal, a gente vê tá danado. Deixa eu ver o que está rolando aqui. Pronto. Deixa eu sair e voltar. Né? Acho que agora não vai dar problema mais. Né? Acho que agora resolveu. Então, aqui, pessoal, tinha aqui uma região vendedora muito forte lá no gráfico de 30 minutos, tá? E é o que eu estou explicando aqui, ó. Realiza uma venda após o mercado chegar em região vendedora de venda, né, forte, pelo gráfico aí de 30 minutos. Espero a falha no retorno para confirmar essa região vendedora e entro vendido na falha.
entrei vendido na falha. Assim que me entrega 1 para 1, pessoal, que aqui ele me entregou 1 para 1, tá? O stop estava aqui ele me entregou 1 para 1, tá? Porém, não chegou em região de parcial, ele acaba voltando forte e me protejo ali no 0 a 0 e saio da operação, tá? E saio da operação aí. Então foi isso, tá? Ele chegou aqui, mas não chegou na região aonde eu já tinha definido ali a minha parcial, que era aqui, ó, tá? Ele chegou aqui apenas na metade. Então, tranquilo, beleza, né? Operação muito boa, muito bem conduzida aí. O meu stop estava nessa região. Ele ativa minha ordem aqui, eu trago meu stop para essa região, tá? E assim que ele vem testar a mínima aqui, ó, que falha, pessoal, já levo para o 0 a 0, ele volta e me stop, tá? Então, a primeira operação foi essa. Agora, o que aconteceu aonde eu pequei aí dentro do mercado, pessoal? Fiz todo aquele erro novamente que um tempo atrás aí que eu já não estava conseguindo, já estava conseguindo a não cometer esses erros do Zé Clicão, né? O famoso Zé Clicão. E acabei cometendo esse erro aí hoje, tá? E vocês podem ver que eu tive uma compra, essa compra, pessoal, para vocês terem ideia, foi feito pelo gráfico de 5 minutos, tomei um stop instantâneo. Novamente, peguei uma venda, para vocês verem, uma venda, tomei um stop curto, peguei uma compra, 0 a 0, entendeu? Isso é uma coisa que tem que evitar muito, tem que evitar demais, porque não dá certo, não dá certo mesmo. Agora aqui, pessoal, a câmera ficou um pouco em cima, eu vou estar jogando ela para cá, estou dando zoom aqui toda hora, não estou entendendo porquê. Vamos lá, vou colocar essa câmera aqui, vou estar abrindo novamente para a gente estar acompanhando ali. Vamos lá. Aqui, pessoal, ó, somente nessa região foi 3 cliques, vocês podem ver. Ó, 1 clique, 2 cliques, 3 cliques. Totalmente fora de contexto, totalmente fora de lógica, nada dentro do comum, dentro do correto a se fazer no mercado. Então vamos estar lendo aqui, junto, todo mundo junto aqui, né, para a gente estar citando aí para vocês, né, e mostrando aí como é que foi o resumo. Então aqui, ó, operações totalmente na loucura. Tenho que corrigir isso de uma vez por todas. Operações sem nenhum sentido, apenas falando assim, vou tentar essa compra pelos 5 minutos aqui. Erro grave, erro muito grave aí. Aí em seguida, pessoal, fiz merda, tá vendo? Fiz merda. Olha, vou tentar aqui essa venda, né? Que já comprei totalmente errado aqui, né? Aí vai, stop, de novo. Aí o psicológico vai piorando. Você vai perdendo mais e mais ali o sentido de trade, tá? Você vai entra no sentido completamente fora do trade. Isso aqui não é fazer trade. Não é fazer trade, não. Tenho certeza disso que você não é fazer trade. Tá? Então, onde que eu estava aqui? Tomei stop. Tá. Tentar aqui essa venda, já que comprei totalmente errado aqui, stop. Quando vir, vou e tento outra compra sem sentido algum. Novamente, quando vai ver, olha o tamanho que você fecha negativo no dia por fazer besteiras, tá vendo? É por causa disso daqui, pessoal. Negativos estava aumentando, tá vendo? Ó, 30 dólares, não tinha para ter 30 dólares para essa compra aqui. Aí você vê aqui, ó, 16 dólares, não tinha, porque foi essa venda aqui. Olha a média de 200. Olha o problema, olha o preço como é que tá. Não tinha venda, entendeu? Não tinha venda. Aí você vai, ó, venda aqui, stop, compra aqui, stop, compra aqui de novo. Aí você vai, stop, tá vendo? Que é esses 6 aqui, ó, stop também. Pô, não tem como, cara, não tem como, entendeu? Não tem como, não tem cabimento algum a gente tá fazendo um negócio dessa forma, não tem jeito. Então é algo que eu vou estar corrigindo aí, já a partir de hoje mesmo, tá? A partir de hoje, isso daqui não vai mais acontecer comigo. Tenho honra, tenho glória em Jesus Cristo nosso Senhor, vou estar buscando estudar, eu vou, né, estar fazendo de tudo aí, uma luta constante comigo mesmo, para nunca mais estar cometendo esse tipo de erro, tá? Essa sabotagem contra mim mesmo, né? Então, isso eu vou estar corrigindo aí, vou estar voltando a minha câmera para cá, tá? Pronto. Agora, pessoal, vou vindo para o lado de cá, lado de Nasdaq, a gente vai dar continuidade, tá? Aqui, pessoal, eu realizo uma operação de venda. Vou mostrar para vocês aqui primeiro o mercado abrindo nessa região, tá? O mercado abrindo nessa região, que era o comprador, não tinha compra devido aos problemas, região de briga, média de 20 períodos, essa linha aqui, ó, a média de 20 períodos do gráfico diário, média de 200 períodos lá do gráfico,
do gráfico de 2 minutos mesmo, né, pessoal, que é esse aqui, tá? Essa linha aqui que é do gráfico diário, tá? E essa 200 aqui que é do gráfico de 30 minutos, tá? Média de 200 períodos lá do 30 minutos. Eu coloquei ela bem marcadinha aqui. Então, pessoal, vamos lá, né? O mercado abre nessa região, não entra comprado devido a todo esse problema. Ele dá continuidade aqui, forma uma parede compradora linda, 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 porém sem um ponto de entrada. Nenhum aqui, ó, não tinha ponto de entrada. Então, eu espero que o retorno. Ele não dá retorno, ele não dá retorno, ele não dá retorno. Ele só vai, bom, uma vez. Com isso, né, o mercado fica brigando aqui, formando aqui uma região muito forte, né, vendedor aqui, ó, onde a gente vê que compradores não passam. Então, o que eu já espero? Quebra de estrutura, tá? A quebra de estrutura mais linda depois que ele perder toda essa região aqui de briga, né? Aí ele fica brigando aqui, ó, lateraliza, né? Lateral aqui dentro e bom. Que ele sai, ele vem para o retorno, deixa o meu evento operacional, ó. Esse aqui é um dos meus eventos operacionais. Eu posiciono aqui uma ordem. Eu posiciono aqui uma ordem. Tá. Tem que fechar e abrir, senão não vai dar assim. Eu posiciono aqui uma ordem de venda, tá dando continuidade, com o meu stop inicial nessa região. O mercado explode aqui a meu favor, o stop meu já vem com 50%, tá? Então vamos lá. Realize uma operação de venda na região onde o preço estava formando região vendedora forte. Assim que o preço testa novamente a média de 20 períodos, deixa uma sombra grande vendedora, o mercado me deixa o meu evento de venda, eu posiciono minha ordem de venda e o mercado ativa a ordem e vai lindo a meu favor. Foi aqui na região de venda sendo formada, ele não consegue passar, consegue romper aqui essa região de interesse comprador, tá? Aqui concretizando aqui o primeiro retorno, com quebra de estrutura, tá? Topo mais alto, topo mais baixo, fundo, possível topo, possível novo fundo, possível novo topo, para formar um possível novo fundo. Esse foi o critério que eu estava buscando. Topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo que o fundo anterior, tá? Ele veio ter mais nele aqui, ó. Depois ele veio buscar um topo mais baixo que os topos anteriores, e a probabilidade é que ele busque um fundo mais baixo que o fundo anterior, né? Então, pessoal, posicione a minha ordem acima, não de eliminação, tá? Deu uma adiantada aí. Coloquei minha ordem um pouco mais acima aqui, tá? Nessa região, com o meu stop aqui nessa região, tá? Após testar a região compradora, o mercado briga e vai no próximo candle a meu favor. Já tinha definido regiões de M30 para sair e saio total na região de média de 20 períodos em 30 minutos. Aonde estava essa média? Exatamente nessa linha branca. Você está vendo essa região de branca aqui marcada? Essa região branca aqui, ó, é toda a região lá região de preço, né, de preços compradores. Os compradores tinham muito interesse aqui, a região de média de 20 períodos do gráfico lá de M30. Então, é uma região muito forte, né? Então, ali era meu alvo de saída total da operação, nem era parcial, não. Então, aqui eu deixei anotado aqui também, ó, região de média de 20 períodos no gráfico de 30 minutos, saída total. Aqui, ó, saída total da operação, tá? Aqui eu deixei anotado, né? Ele testa essa região de interesse comprador, né? Na hora que ele testa essa região de interesse comprador, eu tô com a operação aberta, stop definido. Ele vem com força vendedora muito forte nessa região. A gente vê que o preço caiu aqui, ó, aqui ó, sombra, sombra, sombra. Querendo ou não, que forma uma mini região de interesse. Então, quando o preço chega nessa região, ele tem que passar. Tem que dar continuidade. Eu posso ficar bancando stop mais. Então, eu pego o meu stop que estava nessa região, coloco aqui no zero, tá? Aí você vê que quando ele chega nessa região, olha o candle de decisão. Candle de decisão, mas eu já estou protegido. Com isso, o candle fecha, é importante esperar ele fechar. Assim que ele fecha, a gente pode ver aqui, ó, ele testa um pouquinho essa região novamente e bom, a meu favor. Bom, a meu favor. Chegando na região de M30, não quero saber de mais nada e, bom, finalizo o meu trade, finalizo aí a minha operação, tá? Então, essa foi a última operação do dia de hoje, foi a quinta, né? Quinta operação devido a todo esse erro que eu cometi aqui, ó.
tá? Eu vou estar lutando aí para nunca mais estar cometendo isso, né? Eu finalizo a minha operação aí, né? E aqui eu tenho um resumo, tá? Aqui, ó, vou deixar branco, vai ficar melhor. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 operação. 0 a 0, 0 a 0. Todo o problema que eu mesmo fiz comigo, aqui, ó, nessa região. E aqui, ó, a última operação, que é essa aqui, ó, tá? Que eu peguei mais de 4 para 1 dessa operação. Olha para vocês verem que eu não deixei o risco retorno salvo aqui, mas olha para vocês verem, para não ficar poluindo muito, tá? Mais espaço para que tá botando, né? Então, aqui para vocês verem, ó, entrada, stop. Aqui, ó, o tamanho do stop. Olha o tamanho do tape. Entendeu? Ó, então aqui teve, ó, 1, 2, 3, 4. Mais de 4 para 1. Basicamente, uns 4 para 1, tá? Operação muito bem conduzida, muito boa aí. Um dia, assim, não muito bem conduzido, pessoal, por causa de todo esse problema que eu mesmo fiz comigo aqui, ó, tá? Eu vou estar corrigindo a partir de amanhã aí. Já vou estar colocando esse limite para isso não estar acontecendo nunca mais, tá? Então é isso, pessoal. Vamos estar ficando por aí, né? Esse aqui foi mais um vídeo, tá? Da série do zero à primeira aprovação em mesa proprietária. Desejo uma ótima noite para todos aí. Vocês fiquem com Deus, que Deus abençoe todos. E vamos para frente, pessoal. Vamos estudar, vamos praticar, que logo, logo, né, a gente consegue atingir tudo que a gente tem que estar atingindo, colocando Deus em primeiro lugar, e a gente vai fazendo o restante, vai fazendo a nossa parte aí, tá legal? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de todos. E vamos lá, pessoal, até a próxima, né? Eu creio que amanhã eu vou estar fazendo um vídeo separado só do dia de amanhã. Eu vou decidir se eu faço um vídeo completo, fazendo da quinta e da sexta-feira, ou se eu faço um vídeo só da quinta e um vídeo só da sexta. Eu vou analisar isso, e amanhã ou depois da manhã eu já volto com o próximo vídeo aí, já tá finalizando a semana, tá legal? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de todos e até a próxima. Tchau, tchau.